Boa noite, querido irmão e irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre nossa igreja, sobre cada um que está nos acompanhando remotamente nessa hora, sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe de forma poderosa nessa noite. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Marcos 15, e nós vamos ler 3 versículos, na realidade 3,5 desse capítulo. Marcos capítulo 15. E antes de eu falar aqui os versículos, quero só trazer à sua memória o que nós temos feito nessas últimas semanas. Nós temos trabalhado alguns textos da palavra do Senhor que estão ligados à crucificação de Jesus. Essa é a quarta-feira que nós nos reunimos, falando de histórias ao redor da cruz de Cristo. E o que são essas histórias? Nós temos separado nas narrativas do Evangelho alguns episódios que são fases daquele momento da crucificação, daquela etapa da crucificação de Jesus. Nós vimos, desde que nós começamos essa caminhada, o encontro dos ladrões com Jesus, os 3 ali crucificados, e nós aprendemos algumas coisas com relação a isso. Nós vimos o encontro das mulheres e tipificamos o encontro da mãe de Jesus com João, o discípulo amado de Cristo, foi o segundo momento. Na semana passada nós vimos o encontro de um centurião e de todos aqueles que estavam ali para guardar aquele momento, fazendo a escolta, e eles têm a experiência de poder confessar que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Vimos então que os inimigos de Cristo podem se encontrar com o Senhor até em momentos mais extremos, os últimos momentos de caminhada. E hoje nós vamos ter mais um aspecto desse grande episódio, que na semana que vem, semana já que se aproxima mais da Páscoa, nós vamos falar de forma mais direta do que é o centro da crucificação em si. Mas hoje quero trabalhar com você 2 questões que acontecem nesse momento da crucificação. E para isso eu quero convidar você a analisar aqueles que passavam perto da cruz e viram ali Jesus crucificado, e também os religiosos daquela época, daquele momento, os líderes religiosos, como eles se comportam diante da cruz de Cristo. Então você que já abriu sua Bíblia, Marcos 15, nós vamos ler os versículos 29 a 31 desse texto. Marcos 15, 29 a 31. Diz assim, palavra do Senhor: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. E de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E aqui é a parte que nós não vamos usar no texto, mas o versículo termina: também os que com ele foram crucificados o insultavam. Nós vamos nos ater então aos religiosos e aos passantes nesse momento. Queridos irmãos, entrando diretamente nesse texto, gostaria de convidar você para pensar que nesses dias de muitas lutas, muitas dificuldades, muitos extremos, o que nós podemos pensar que pode tirar o nosso foco do nosso objetivo final, da missão que eu e você temos como servos de Cristo, como igreja do Senhor? Você já parou para pensar que há uma facilidade muito grande nesses dias? E é interessante você observar que por vezes a dor, a dificuldade, o peso e as palavras que nós ouvimos podem muito mais nos afastar do nosso foco do que nos aproximar dele, nos ajudar nele.
Gostaria que você pensasse, porque isso vai ser o foco desse nosso raciocínio, dessa nossa meditação e da explanação da palavra do Senhor nessa hora. O texto diz, queridos irmãos, que as pessoas que iam passando, versículo 29, no início dele. E o que significa esses passantes, transeuntes? Uma palavra mais estranha para os nossos dias do que a outra, né? A realidade é que um grande grupo vigiou o julgamento de Jesus, uma multidão acompanhou, e num dos evangelhos a narrativa traz que eles saíram batendo no peito, gritando e se afastaram daquela hora da crucificação. Mas o Gólgota era um monte, uma pequena elevação, e os estudiosos dizem que ele ficava onde havia uma interseção de duas vias. Era a saída de Jerusalém, as pessoas saíam dali para ir para outro lugar, ou vinham de outro lugar para se chegar até Jerusalém, e o monte do Gólgota, onde estava a chamada caveira, o formato de caveira, onde as cruzes foram colocadas, estava numa interseção de duas vias. E algumas pessoas passavam por ali e viam Jesus naquela hora, a hora da sua cruz. Então o texto diz, esses que iam passando, quando vem aquela cena, quando vem o Senhor naquela cruz, eles blasfemam, eles mexem a cabeça, e o texto diz que eles liberam uma expressão. Queridos irmãos, é interessante nós observarmos que os demais evangelhos não registram esse A que tem aí na sua Bíblia. Mas essa interjeição no seu original, essa interjeição que para nós parece apenas uma expressão de alguém que está olhando e se admirando, alguma coisa assim. No seu original ela tem um tom de zombaria, de escárnio e até mesmo de vitória. Como se alguém, ao olhar para uma pessoa que você sente desprezo por essa pessoa, vê essa pessoa num momento muito ruim, de humilhação, de derrota, e você diz, tanto que falou que seria diferente, e agora está aí desse jeito. Ou quando às vezes nós vemos alguém zombando dos outros, né? E é muito comum quem vive esse universo, por exemplo, de futebol, de competições, quando a gente faz uma brincadeira um com o outro, com o time do outro, alguma coisa que você libera um jeito, um gemido, alguma coisa assim, mas para tripudiar do outro, para zombar do outro. E o fato é que aquelas pessoas que passavam, elas viam, liberavam essa interjeição, zombavam do Senhor, e o texto diz que elas meneavam a cabeça, faziam um sinal de negativa, e então elas diziam, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas. Queridos irmãos, aqui a gente começa a perceber algumas questões, que se a gente lê esse texto de uma forma muito abrupta e muito corrida, a gente não para pensar. O fato é que o texto destaca que eram pessoas que iam passando para mostrar para nós que essas pessoas não tinham compromisso com o que estava acontecendo. Elas não tinham nenhum tipo de identificação a princípio com o que estava acontecendo ali. Porém, elas vão começar a tecer comentários daquilo que elas não conhecem a fundo. Elas começam a mostrar que elas ouviram em algum momento da sua vida alguém dizer, ou dizer que Jesus disse, colocar palavras na boca de Jesus, dizendo que ele disse que iria destruir o santuário, destruir o templo. E essas pessoas, esses passantes, eles falam de algo que eles não conhecem a fundo, porque Jesus nunca tinha dito isso. Jesus nunca falou que ele destruiria o templo. Na realidade, João 2,19, ele diz assim, vocês destruindo esse templo, eu o reconstruirei em 3 dias. E ele não falava do templo físico, mas falava dele mesmo, que ao morrer em 3 dias, ressuscitaria e retornaria. E as pessoas tomaram aquilo, primeiro de forma literal, para acusar Jesus. E agora eles citam aquilo de uma forma descompromissada, apenas para zombar, apenas para tirar de fato aquilo que estava acontecendo do seu universo de dor, de cansaço no limite, de iminente morte, para zombar de uma mensagem que eles ouviram. As provocações, queridos irmãos, mostram bem que eles vão desafiando Jesus. E aqui eu gostaria de chegar para você e
chamar a sua atenção. As pessoas iam passando, falando, já deturparam a mensagem de Jesus, mas o versículo 30 é muito claro naquilo que elas provocavam ao nosso Senhor. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Sai dessa situação que você se encontra. És tão poderoso? Salva-te a ti mesmo. Não reedificaria aquilo que foi quebrado? Salva-te a ti mesmo. A questão aqui, queridos irmãos, é que aqueles passantes, eles provocam Jesus, e se você parar para pensar, você vai entender que Jesus estava naquela hora cumprindo um propósito de Deus. Jesus vinha anunciando que seria daquela forma, desde que ele está chamando os seus discípulos, anunciando aquilo que seria o seu ministério. Mais ainda, todos os judeus já haviam ouvido falar, se você se lembrar do texto de Isaías, que haveria a morte do ungido, que pelas suas pisaduras, o seu sofrimento haveria cura. Mas naquela hora, quando os passantes provocavam a Jesus, dizendo, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz, eles estão então provocando ao Senhor que ele quebre o propósito para o qual ele estava ali. Que ele abandonasse a sua missão, e olha que interessante, em benefício próprio. Não era uma questão de Jesus quebrar aquela questão do seu propósito para salvar outras pessoas, era salva-te a ti mesmo, olhe para a sua vida, olhe o que você está passando, você não é poderoso, reaja. Parece nobre, mas não é. Queridos irmãos, olhe para os nossos dias para a gente fazer uma pausa aqui no texto. Nos nossos dias, os passantes de hoje são aqueles que não conhecem a mensagem da Bíblia, que não conhecem a fé cristã de verdade, que não conhecem a sua vida, aquilo que você passa como crente, que não conhecem a minha vida, mas diante da nossa dor, diante das dificuldades que nós passamos, nesse tempo em que nós vemos tantos desafios, eles distorcem a fé, eles distorcem com textos arrancados do contexto, eles colocam situações que nunca foram faladas, dizendo que isso está na Bíblia, ou que alguém falou aquilo, eles colocam coisas que foi tirado do imaginário popular, eles mudam, trazem algum tipo de palavra que não vem da fé cristã genuína, e eles então fazendo tudo isso, queridos irmãos, misturando a Bíblia com as nossas falas do dia a dia, eles fazem um contexto sincrético para os nossos dias. Eles misturam as coisas, e aí eles nos questionam quando há dor iminente na nossa vida, eles perguntam, aonde está a sua fé? O que você está fazendo agora? Aonde está o seu Deus diante de tanta dor que você está passando? Cadê o milagre? Ele não foi prometido? Aonde está a sua fé? Salva-te a ti mesmo. E muitas vezes, irmãos, a gente não percebe o que está imbuído nesse tipo de provocação, a gente não percebe o que está imbuído nesse tipo de chamada, de desafio, mas o que está sendo tratado é abandone o propósito para o qual você foi chamado. Abandone isso que você tem como chamado de Deus para a sua vida e comece a agir de outra forma. Salva-te a ti mesmo. Se você não está ajudando ninguém, se você não está envolvido com as coisas do Senhor, pelo menos a sua casa você guarda. Desce da cruz. Abandone suas convicções. Abandone o que esse livro que tantos dizem foi escrito por homens. A interpretação é tão confusa, tanta gente fala tanta coisa, é melhor você largar isso um pouco. Olhe para os sinais que estão acontecendo apenas. Eu não sei qual que é a sua prática, mas a realidade, queridos irmãos, é que nos nossos dias, muitas vezes, nós abandonamos a nossa caminhada, aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque nós começamos a dar ouvido a muitos que passam, mas que não têm compromisso com nada, não têm compromisso com a fé, têm as suas opiniões, têm as suas justificações, mas nada que vem de fato
da lei, da palavra, da vida em Jesus. Esses são aqueles que passam e não se comprometem, mas o mais triste é quando nós vemos isso de gente religiosa. E o texto vai nos mostrar isso agora nos versículos 31 e 32. O texto diz, de igual modo, ou seja, no mesmo espírito, na mesma atitude, exatamente como aqueles que passavam e a princípio não tinham compromisso com nada, os principais sacerdotes, ou seja, sacerdotes eram aqueles que faziam os sacrifícios no templo, eram aqueles que entravam em câmaras mais restritas com animais para fazerem sacrifícios. Os principais sacerdotes, com os escribas, aqueles responsáveis por explicar a lei, aqueles responsáveis por interpretar a lei para os fiéis, o texto diz que eles, escarnecendo, entre si diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Meus irmãos, os religiosos, diferentemente dos passantes, eles são aqueles, queridos irmãos, que conheciam as Escrituras. Eles tinham pleno entendimento do que os profetas anunciaram. Eles conheciam a Torá, eles conheciam os dias de festa, eles conheciam os escritos, eles foram duramente disciplinados por rabinos, eles eram aqueles que sábado após sábado estavam na sinagoga, expondo a vinda do Messias, a esperança para os judeus. Eles é que tinham a função de receber as pessoas para as ofertas ao Senhor, para a expiação, para tudo aquilo ali. Eram as pessoas dotadas de saber tudo o que estava acontecendo. E eles deveriam ter a compreensão daquilo que estava ocorrendo na frente deles. Mas ao contrário, eles escarneciam uns com os outros. E o texto e os demais evangelistas também fecham essa questão. Nenhum daqueles religiosos se dirige a Jesus diretamente. Eles falam entre eles como se fossem doutores numa casta separada, que não podiam conversar com aquele que estava na cruz, mas entre eles há agora a zombaria, a festividade, a celebração, porque o dito opositor, aquele que estava trazendo algo contrário ao que eles viviam, agora está ali para poder ser zombado. E eu queria chamar a sua atenção, querido irmão, que o fato deles não se dirigirem a Jesus mostra o quanto eles odiavam a Jesus. E aqui eu chamo a sua atenção para algumas outras questões que estão nesse texto. Veja que no versículo 31, quando eles olham uns para os outros e começam a falar, eles declaram, ele salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Eles reconhecem que Jesus fez grandes coisas para outras pessoas. Eles reconhecem, queridos irmãos, que Jesus fez milagres. Eles reconhecem que Jesus tinha poder, tinha autoridade sobre a natureza, quando ele realmente cessa um grande momento de tempestade. Eles reconhecem que Jesus tinha poder sobre a fome ao multiplicar pães e peixes. Eles reconhecem que Jesus tinha o poder para sarar as doenças, como eles viram cura, como eles viram de fato aquilo acontecer. João 11:47, se você puder, olha na sua Bíblia, você vai ver que um dos religiosos está confessando que Jesus é poderoso. Mas esse evangelho de Marcos também mostra que para argumentar aquele poder de Jesus, eles atribuem que Jesus fazia, por exemplo, a expulsão de demônios pelo poder de Beelzebu. Para que não admitisse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, eles acusavam que ele fazia aquilo por Satanás. Marcos 3:22 vai te mostrar isso. Mas é algo para ser chamado a atenção, querido irmão, é que diante da cruz, eles reconhecem que Jesus fez o bem aos outros. E eles o desafiam a fazer naquela hora o bem sobre si próprio. Eles escarnecem, eles zombam, eles mostram, irmãos, que sabiam do que estavam falando, mas o seu coração impiedoso, o seu coração distante, o seu coração que queria o seu próprio benefício e não o benefício do povo,
queria sua própria segurança, liderança. Eles eram os bambambãs da sua época. Eles não poderiam admitir que aquele homem lá de Nazaré, aquele homem filho do carpinteiro, não podia ser quem ele dizia que era. E queridos irmãos, da forma análoga aos passantes, nós temos nos nossos dias muitos religiosos com essa mesma falsidade. Gente que deve conhecer ou deveria conhecer muito bem o que fala. Gente que, se é um religioso, líder de comunidades, de grupos religiosos, deveria conhecer bem o cristianismo para acusar, para questionar, para debater, mas a que a gente vê não é isso. O que nós temos hoje, irmãos, é gente e mais gente religiosa que critica ou questiona a fé cristã, mas sem conhecer de fato o que se passa, aquilo que é de fato um preceito para o cristão. Gente que critica, por exemplo, igrejas estarem abertas, se levantam para criticar isso porque na sua mente é inconcebível um povo que confessa o dia do Senhor. Gente que se levanta para falar contra a igreja porque diz, olha, é apenas uma questão de saúde. Porém não conhece o que representa a palavra de Deus para um crente de verdade. O que nós temos nos nossos dias, queridos irmãos, são aqueles que conhecem, estudam, mas também se desviam por interesses do verdadeiro evangelho. Eles saem do que é o evangelho verdadeiro e fundam novas teologias. Teologia feminista, teologia do negro, a teologia do menor, do maior, disso, daquilo, e abre a Bíblia apenas para citar textos fora de contextos, não expõe a verdade da palavra. E novamente, queridos irmãos, diante de um tempo tão desafiador, a igreja de Jesus ouve diversas vezes que ela deve abandonar a cruz, abandonar o centro da sua mensagem, abandonar o centro da sua vida de culto. Larga tudo isso e salva-te a ti mesmo. Nós reconhecemos que vocês têm feito bem, assim como aqueles religiosos reconheceram Jesus. Nós reconhecemos que vocês dão cesta básica, que vocês visitam, que vocês apoiam aqueles que são necessitados. Porém, essa não é a hora, salva-te a ti mesmo. Larga isso que você tem colocado no seu coração. Querido irmão, querida irmã, a pergunta então que surge é: onde ficou o tratamento com o pecado? Aonde ficou o arrependimento? Aonde ficaram as palavras de Jesus quando ele diz: se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, então siga-me. Aonde ficaram, irmãos, as palavras de Jesus quando ele nos ensinando a orar, ele diz assim: seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Mas a aplicação desse texto vem do próprio Jesus. Porque diante de tantas blasfêmias, diante de tantas provocações, o Salvador está calado. Dois grupos o chamam para descer da cruz e salvar-se a si mesmo. Mas o mais fantástico, irmãos, é que Jesus, embora cansado, extremamente mal, extremamente doído, depois de apanhar tanto, e ali com os pregos cravados nas suas mãos e pés, Jesus não desce da cruz. E porque ele não desceu da cruz, ele não salvou a si próprio naquela hora. Mas a derrota aparente, diante daquelas acusações, foi a vitória determinada sobre o pecado, sobre a condenação, sobre Satanás. Jesus cumpriu a palavra que lhe estava proposta. Porque ele não desceu da cruz, ele não salvou a si próprio, mas salvou a todo aquele que crê no seu sacrifício. Porque Jesus não desceu da cruz, nós subimos aos céus. Jesus está em silêncio, ele não deu um grito de superstar. Jesus não sucumbiu ao desejo e à dor que estava sobre si. Mas trazendo para os nossos dias, irmãos, Jesus também não bradou: agora vocês vão ver o que eu faço. Agora vocês vão conhecer o meu poder.
Jesus não deu nenhum tipo de palavra no sentido a ceder aquelas acusações. E de uma forma, irmãos, diferente de Jesus, o que nós temos visto nos nossos dias, muitas vezes a igreja abandona o foco da cruz e nós entramos em disputas, nós entramos em redes sociais para machucar alguns, nós entramos para protestar, para xingar, nós deixamos a cruz mais afastada e nós dizemos, não, vamos primeiro resolver o nosso problema, eu vou salvar a mim mesmo, porque o meu orgulho grita lá dentro de mim, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que dar uma palavra. Nós deixamos a mensagem que é o chamado da igreja e nós caímos nas armadilhas que o próprio Satanás vai plantando aqui e ali, para que a gente comece a guerrear entre nós mesmos ou com o mundo lá fora que nós fomos chamados para dar exemplo, para orar, para salvar. Mas nós entramos na disputa. E o pior, não é uma disputa pelo céu. Os encontros ao redor da cruz, irmãos, eles vão sempre apontar para a salvação. Aqui, 2 grupos desprezam solenemente o Salvador. Mas por conta do silêncio de Cristo e em não voltar atrás no seu propósito, eu e você temos a oportunidade de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E eu queria, fechando essa palavra, te convidar a repensar a sua caminhada. Eu queria te convidar, no nome de Jesus, a que você olhasse para a sua vida nesses dias. E eu queria, antes de qualquer outra coisa, te dizer que você pode ter todo tipo de argumento nesses tempos. E eles são válidos. Porque assim como você pode estar sentindo medo, dor, fraqueza, Jesus estava nessa hora aqui sentindo medo, estava abandonado pelo Pai. A oração lida no Salmo 22, Deus meu, Senhor, me desamparou. Dor, extrema dor, abandono, extremo abandono. Mas o fato é, querido irmão, querida irmã, para que você está nessa terra? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão como um crente em Jesus? Será que nós temos mantido o nosso olhar fixo na cruz de Jesus? E é preciso nós decidirmos, irmãos, porque aonde está o nosso coração, as nossas ações, isso vai demonstrar de fato a quem nós estamos agradando. E você precisa responder isso diante do Senhor. É interessante que mais lá na frente, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre o que era a função dos pregadores, onde que eles deveriam chegar, qual era o resultado do seu ministério. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, ora, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Parece que é só para os pregadores. Mas quando você vê Jesus falando ao crente, quando você vê Jesus se revelando a toda a igreja, Apocalipse 2:10, ele diz assim, ser fiel até a morte. Seja fiel ao ponto de você ter que passar pela morte. Seja fiel ainda que ameaçado de morte, ainda que seja na iminência e até mesmo que ela venha. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu gostaria de encerrar orando por nós nessa noite. E eu queria te convidar, irmão, irmã, busque coragem do Senhor para enfrentar esses dias. Busque coragem no Senhor para continuar ouvindo a mensagem do Evangelho e não se curvar aos passantes que se apresentam. Não se curvar aos religiosos que, mesmo tendo aparente bondade, aparente coração, estão preocupados em tantas coisas boas, mas se eles fogem da palavra de Deus, rejeite isso em nome de Jesus.
que você seja corajoso diante desses nossos tempos. Vamos orar. Pai eterno, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fugir, Pai, de tudo aquilo que desvia a nossa vida do centro da nossa missão, de ser chamados crentes, ainda que num tempo tão desafiador quanto esse nosso. Fortalece a tua igreja, Pai. Fortalece-nos, ó Deus, para que nós não venhamos a assumir um comportamento religioso apenas. E religioso no mau sentido da palavra, ritualista, repetitivo, sem vida, sem oração, sem intercessão, apenas cumprindo horários. Ó Pai, livra-nos disso em nome de Jesus. E concede, ó Deus, que nós sejamos fiéis ao Senhor, para que o Senhor se agrade de nós e nós possamos, ó Deus, de fato, testemunhar que nós somos do Senhor em todo o tempo. Te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.